Estamos de volta com o programa Presença Espírita na Bíblia. E nós estávamos falando sobre a nossa evolução. E eu quero dizer também uma outra frase de Jesus, quando ele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vejamos que os dois verbos estão no futuro. Conhecereis e libertará também está no futuro. Provando, como eu estava dizendo antes, no outro bloco, que de fato essa libertação nossa através da verdade, ela não é por agora. Nós temos que evoluir, que amadurecer para descobrirmos a verdade. Então, não é bem crer em determinada doutrina, pertencer a determinada religião, que vai nos libertar. Libertar a gente pode interpretar como salvação. Nós espíritas falamos muito em libertação no lugar de salvação, que vem a ser a mesma coisa. Mas então isso vai depender do conhecimento nosso da verdade, e que é para o futuro, como eu mostrei os dois verbos no futuro. E isso demonstra que nós temos que evoluir, nós temos que progredir para chegarmos lá, nesse futuro de conhecimento da verdade. Temos que amadurecer, progredir. E por quê? Porque se um dia nós poderemos ter uma perfeição semelhante à de Deus, nós temos, como diz o dito popular, primeiro muita água tem que correr debaixo da ponte. Nós temos que evoluir muito. Ser perfeitos também, como Deus é perfeito, como disse Jesus, e que eu falei que é uma força de expressão, mas que dá a entender que nós temos que tomar como exemplo a perfeição de Deus. Então, um dia, uma vida só, é como se fosse um dia de uma encarnação. Uma vida só não dá nem para começar. Quem é que pode se julgar aí já com a perfeição semelhante à perfeição de Deus? Então, temos que nos encarnar muitas vezes. E isso não é ruim para nós, porque a evolução, o conhecimento da verdade, ela não é um encargo que vai nos causar desconforto. É o contrário, vai nos causar conforto, alegria. Eu lembro aqui aquele famoso é um provérbio do povo que fala muito, que sabedoria ou saber não ocupa lugar, querendo dizer que é sempre bom. Então, nós também, à proporção que vamos conhecendo a verdade, isso é para nós uma espécie de um hobby, é um motivo de alegria para nós. Lembrando aqui que Deus, Ele é onisciente, quer dizer, Deus tem a sabedoria plena de tudo, sabedoria infinita. E isso jamais é um incômodo, um desconforto para Deus. Para nós também não. Quanto mais tivermos conhecimento, mais nós teremos condições de sermos felizes. Porque exatamente quanto mais conhecimento nós formos tendo, mais nós estamos nos tornando semelhantes a Deus, que tem um conhecimento que transcende o nosso.
por maior que ele seja. E lembro aqui uma frase muito oportuna, que perguntaram a Jesus, certa feita, quando seria o final dos tempos. Não o final do mundo, porque o mundo, Deus não vai acabar com o mundo. O mundo é perfeito, é obra de Deus, então por que Deus vai acabar com esse mundo? Seria uma coisa estranha. Deus poderia acabar com esse mundo se ele estivesse errado. Não, o mundo é perfeito. Nós é que somos imperfeitos exatamente porque ainda não somos suficientemente evoluídos. E então Deus não vai acabar com o mundo. Mas aí quando perguntaram a Jesus quando seria o final dos tempos, aí ele respondeu que nem os anjos dos céus, nem ele sabiam, mas que somente Deus o sabe. Por que somente Deus? Porque Deus tem essa sabedoria infinita, essa onisciência, que nem Jesus tem. O que, aliás, até nos demonstra que Jesus não é Deus mesmo. Porque se ele fosse Deus também, tal qual Deus o Pai, ele saberia, tal qual o Pai sabe. Ele era um com o Pai, como se diz muito lá no Evangelho, ele era um com o Pai em sintonia de vibração e não em identidade. Deus é um, Jesus é outro, como nós somos outros. Cada um tem a sua individualidade. E lembrando que nós também podemos ser um com Deus. Daí aquela frase também conhecida de Jesus, está no Evangelho de João, em que ele fala: sede vós também um comigo, para que todos nós sejamos um com Deus, mas cada um com a sua individualidade. Vamos fazer um novo intervalo, voltamos em poucos instantes.